Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Falando Óbvio. Eu sou o Casper e hoje nós vamos fazer um exemplo da contabilidade que eu falei sobre no último vídeo, que é o vídeo que está aqui em cima, ou na minha cara, não sei direito ainda onde que fica no YouTube. Eu escolhi a Petrobras como exemplo porque é uma empresa grande e conhecida no Brasil e porque eu não tenho ações da Petrobras, então ninguém vai poder falar que eu estou influenciando a comprar ou qualquer coisa do tipo. Então, o primeiro passo para achar esse relatório financeiro vai ser ir no Google ou em qualquer outro mecanismo de busca que você goste e procurar Petrobras relação com investidores. Aí a gente vai clicar no linkzinho aqui. No meu caso acaba entrando em inglês, a gente pode corrigir isso clicando em português aqui. E aí vai ter várias coisas aqui. Então vai ter uma visão geral, vão ter comunicados e várias outras iadas aqui. No caso da Petrobras, então a gente vai em resultados e comunicados, central de resultados, geralmente vai ser uma coisa parecida e vai ter vários relatórios aqui. E aí a gente vai ver aqui as demonstrações financeiras, vou pegar em reais aqui, mas se você tiver interesse pode pegar em dólar, do último trimestre, aqui terceiro trimestre de 2021. Então, isso aqui é primeiro trimestre financeiro, né, de 2021, segundo trimestre financeiro, terceiro trimestre financeiro e o quarto trimestre financeiro. Você pode ver aqui que tem os resultados de vários anos, que vai ser importante a gente ler com cuidado de vários anos, não só do mais recente, se a gente tiver realmente interessado em investir. Mas, por enquanto, a gente só vai entrar aqui, então a gente vai baixar o terceiro, por exemplo. E aí temos o relatório financeiro. E aqui tem um índice, né, então, com tudo que tem. Ele vai estar separando aqui essa demonstração financeira em individual e consolidado. Qual que é a diferença? Individual é a empresa Petrobras. Então, ele se refere às operações da companhia Petrobras em si. Consolidadas se refere às operações da Petrobras e das subsidiárias da Petrobras, ou seja, das outras empresas também que a Petrobras é dona. As despesas, como a gente falou, né? A gente tem o balanço patrimonial, que a gente ainda não falou sobre, só falou que existe. Tem a demonstração de resultado aqui. E tem a demonstração de fluxo de caixa. Então a gente vai aqui achar a demonstração de resultados, que está na página 3. Então lembra, a gente falou, né? A gente começa com a receita. Então tem aqui a primeira linha, é receita de bens e ou serviços. Então vamos olhar, por exemplo, o trimestre atual. Então esses são os resultados para esse período financeiro de 1º de julho até dia 30 de setembro. Também tem o acumulado do ano, então de 1º de janeiro até 30 de setembro. E tem a comparação com o ano anterior. Então, o mesmo trimestre do ano anterior, então 1º de julho a 30 de setembro de 2020, e também o acumulado do ano. Por exemplo, a gente pode ver aqui que no ano passado a receita da Petrobras tinha sido de 66 bilhões, aqui diz milhões, mas é porque são em R$1.000, então são 66 mil milhões, também conhecido como 66 bilhões, e aqui são 117 bilhões no trimestre atual. Vai ser importante a gente ver isso e comparar com os anos anteriores para a gente saber que a empresa está crescendo ou pelo menos está se mantendo estável. Uma coisa que a gente não gosta de ver é uma empresa cuja receita e o lucro está caindo. E beleza, a gente tem aqui os custos desses bens e serviços vendidos. Então, no caso da Petrobras, dos 117 bilhões de receita, 63 bilhões são custo dela, e o lucro bruto dela, que ela está chamando aqui de resultado bruto, é de 54 bilhões. Depois disso, a gente tem as despesas e receitas operacionais. No caso aqui, está positivo, ou seja, na verdade, teve um lucro operacional. Então, tem aqui a despesa com vendas, tem aqui as despesas administrativas e tem aqui outras despesas operacionais. Então, tem aqui despesas tributárias, que não é ainda o imposto de renda, o imposto de renda eu lembro que vai entrar depois, mas eu imagino que seja, por exemplo, tributação de importação ou algo nesse sentido. Como eu disse, eu não tenho ações da Petrobras, então eu estou lendo isso aqui praticamente pela primeira vez, eu já tinha visto por cima antes, mas eu não tenho completa certeza de como é que a companhia funciona. Só vou admitir isso aqui, para caso eu fale alguma besteira sobre qual é a natureza desses custos. E aí tem, então, aquele custo com pesquisa e desenvolvimento, que a gente falou, custo para
extração do petróleo e gás, e aqui tem outras receitas e despesas. E aqui tem outras despesas e receitas operacionais líquidas. Tem uma nota explicativa, caso você queira ver quais são essas outras. Mas aqui também somando 1 bilhão em despesas. E aí tem aqui essa reversão ou perdas no valor da recuperação de ativos, que é o que eu falei antes sobre amortização e depreciação. Então aqui teve uma amortização de 16 bilhões de reais. Ok? Até aí. Então todos esses aqui, né, 3.04.05 ponto alguma coisa, são despesas ou receitas operacionais. E depois tem aqui esse resultado de equivalência patrimonial, que eu vou ser sincero que eu não sei exatamente o que é isso aqui que eles estão falando, mas faz parte dessas despesas e receitas operacionais. E se eu quisesse saber, é só ler a nota explicativa desse númerozinho bonitinho aqui. Olá, é o Casper do Futuro, editor de vídeos aqui. E eu fiquei curioso e eu fui descobrir o que era o resultado de equivalência patrimonial. E aí eu descobri qual que é o nome em inglês, daí eu descobri que na verdade eu já sabia o que era. Mas enfim, eu também achei aqui um texto de um professor da PUC de Goiás. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha aí embaixo se você quiser ler ele inteiro. Mas, basicamente, o resultado de equivalência patrimonial é o seguinte: parte do patrimônio da empresa pode ser ações de outras empresas. Então, isso ali é basicamente os lucros das empresas que a Petrobras é dona de ações, e essas ações estão no balanço, no patrimônio da própria Petrobras. É isso, espero que tenha ficado mais claro. Então, a gente tem aqui o lucro antes do resultado financeiro e dos tributos, que é equivalente ao lucro operacional que a gente tinha falado antes. Então, a gente pegou a receita, tirou o lucro bruto, né, descontando os custos, e aí a gente descontou, então, as despesas, ou aumentou as receitas operacionais, e a gente teve, então, o nosso lucro operacional de 67 bilhões. E aí aqui tem o resultado financeiro, o lucro financeiro. O que é isso? É o resultado das operações financeiras que a companhia exerceu. Então, por exemplo, a empresa pode fazer investimentos e esses investimentos perderem dinheiro, como a gente falou. Isso é já uma receita ou uma despesa não operacional, não faz parte do núcleo do negócio, mas ainda assim ela está perdendo ou ganhando dinheiro em cima desses investimentos que ela fez. Então a gente pode ver aqui que o total desse lucro financeiro foi de um prejuízo de 27 bilhões. E aí a gente pode entender também, né, de onde que vem esse lucro financeiro. Então, receita financeira é ganhos que obteve através de investimentos, despesas financeiras aqui tem despesas financeiras especificamente, que seria perdas que aconteceram nos investimentos, e o maior chute que a Petrobras parece ter tomado aqui é de variações monetárias e cambiais líquidas. Ou seja, a Petrobras está bastante influenciada pelas variações no dólar, já que ela negocia em dólar, e variações no dólar podem acarretar em prejuízos ou lucros para ela. Então, no caso da Petrobras, o lucro não operacional dela está na forma desse lucro financeiro, porque a única coisa não operacional que deu receita ou despesa para ela foram seus investimentos e alteração no valor cambial. Aí agora a gente tem então o nosso lucro antes da tributação, antes do imposto de renda. E aí então a gente vai ter os impostos sobre os lucros. E aqui então são de 8 bilhões. Para finalizar que o lucro líquido é de 31 bilhões. Aqui eu estou vendo a demonstração financeira individual. Então, eu não tenho aqui o lucro por ação. Mas a gente pode ver isso indo para o resultado consolidado. Então, a gente vai ver rapidinho aqui o resultado consolidado, que está aqui. Então, a demonstração financeira consolidada. A gente vai ver que os resultados são um pouco diferentes, tem uma receita aí um pouco maior por causa das outras subsidiárias, além da Petrobras em si. E aí, chegando então aqui embaixo, a gente vai ter o lucro por ação. Tem dois tipos de lucro por ação, que então é o lucro básico e o lucro diluído. E tem para ações ordinárias e para as ações preferenciais. Se você não sabe o que é isso ainda, dá uma olhadinha no vídeo sobre ações que a gente explicou a diferença da ação ordinária e ação preferencial.
E qual que é a diferença do lucro básico e do lucro diluído? Vocês podem ver pelos valores que nenhuma, no caso da Petrobras, mas a diferença é que algumas vezes a empresa pode pagar funcionários em forma de ações ou de opções. A opção dá direito ao funcionário de comprar a ação por um determinado valor. Quando ele exercer esse direito, se ele exercer esse direito, vão ter mais ações da Petrobras. Então vamos a um exemplo que não é o da Petrobras, mas vamos dizer que a companhia no momento tem 1000 ações. O acumulado dos funcionários tem a opção de exercer a compra de mais 100 ações da empresa. Se eles exercerem essa compra, vai aumentar de 1000 ações para 1100 ações, no caso que a empresa realmente vai gerar ações novas, que ela pode fazer de acordo com o estatuto social dela. Se ela fizer isso, aumentou de 1000 para 1100 ações, então antes o lucro básico, o lucro vai ser dividido pelas 1000 ações. Porque esse é o número de ações que existem no momento. O lucro diluído vai considerar essas novas ações que podem aparecer ou não. Então essa é a principal diferença. Em geral, para empresas muito grandes, não é comum que vá fazer uma diferença grande. Então é isso, esse foi o relatório financeiro da Petrobras, a demonstração de resultados deles. Como eu disse, eu fui bem por cima. A Petrobras não é uma empresa que eu acompanho, então tem algumas coisas aqui que eu não sei exatamente o motivo dessa receita ou dessa despesa, mas a ideia por cima é essa. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os outros relatórios que a empresa também disponibiliza, como o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. E a gente vai entender quais são as diferenças entre esses 3 relatórios e como a gente pode usar cada um deles na hora da gente fazer o nosso investimento. É isso, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado claro, pelo menos, como você acha esse documento e rapidamente como ler ele. Se você realmente quiser ler com atenção, você vai precisar estudar um pouquinho mais do que só esse vídeo aqui. Mas, pelo menos, eu espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia inicial de por onde começar a ler. Como eu disse, a empresa em si ela vai disponibilizar essas notas explicativas, então se você tiver alguma dúvida de por que houve essa receita, por que houve essa despesa, geralmente vai estar bem detalhado aqui nas notas explicativas, mas obviamente eu não tenho como mostrar tudo isso aqui no vídeo, porque são 70 páginas de documento. É isso então, por hoje é só. Deixe seu like, deixe seu subscribe para continuar acompanhando os vídeos. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários, a gente tenta resolver nos próximos vídeos. E te vejo nos próximos vídeos.